Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, começando a nossa programação na noite de hoje, dia 6 de fevereiro de 2026. Hoje o nosso programa vai ter teremos, na verdade, várias informações de ex e também áudios interessantes sobre o mundo do rádio. Vamos ter também aí parte do programa de Rádio Província de Buenos Aires, ou seja, La Roça de Tóquio, trazendo parte da história da Rádio Canadá Internacional. Vamos recordar aí essa grande emissora que não transmite mais em onda curta, apenas via internet. Ok? Vamos ter também aí parte do programa Rincón de Exista, apresentado pela nossa amiga Victoria Sepsius, desde a Romênia. Ok? Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa programação. O programa Boletim DX tem na sua edição programa Boletim DX. Vamos estar aí com a edição edição 218, se não me engane. Acredito que é esta mesma. Ok, amigos? Então, mas vamos que vamos, dando início à nossa programação, programa Boletim DX, aí em mais uma edição, certo? Então, programa 217, aliás, 218, na verdade, certo? Então, programa Boletim DX, edição de número 218. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2026, na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Porém, sem mais delongas, vamos dar início à nossa programação. Você está na nossa Rádio DX. Rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação, o que você merece. Aqui é José Nogueira, do Clube do Rádio, o registro vivo da história do rádio no Brasil. Nós também apoiamos o programa Boletim DX, da nossa Rádio DX. Este es el Rincón de Exista de Radio Rumanía Internacional. Soy Victoria Sepciu y os invito a compartir juntos informaciones sobre el diexismo y las comunicaciones. Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por todo el apoyo y las colaboraciones recibidas. Hoy con el informe de X mensual realizado por la Asociación Española de Radio Escucha. El guión es elaborado por Martín Esteves, la voz la pone Pedro Sedano. Estimados oyentes del Rincón Diexista de Radio Rumanía Internacional, sean bienvenidos al informe mensual de la AER. Antes de las noticias, indicamos que las frecuencias se dan en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Además, deletrearemos algunas direcciones usando el alfabeto internacional de deletreo. Comenzamos con Encore Tambril, una emisora europea de onda corta con un programa de 1 hora de música clásica que tiene el siguiente esquema. A las 01:00 los domingos en 5850 vía WRMI hacia América del Norte. A las 02:00
los viernes en 5850 vía WRMI hacia América del Norte, a las 0300 en 5950 los lunes vía WRMI hacia América del Norte, a las 1100 los sábados en 9670 vía Channel 292 hacia Europa, a las 1300 los jueves vía WRMI en 15770 hacia Europa, este de Estados Unidos e Islandia, a las 1800 los domingos en 3955 vía Channel 292 hacia Europa y por último a las 2000 los viernes en 15770 vía WRMI hacia Europa. Se agradecen los informes de recepción en el siguiente correo: encoretambril@gmail.com. Por su parte, la religiosa PAB Radio Africa Network emite diariamente vía WRMI desde Okitobi hacia América del Sur y África en idioma inglés de 15:00 a 21:30 por la frecuencia de 17.790. Es muy buena verificadora y los informes se pueden enviar al siguiente correo: info @ deletreamos Papa Alfa November Alfa Mike Bravo Charlie.com. Y terminamos con dos malas noticias. En Alemania, el pasado 21 de diciembre, la emisora Deutsche Welle, conocida también como La Voz de Alemania, dio por finalizadas sus transmisiones en onda corta después de 72 años, marcando así el fin de una era significativa en la historia de las comunicaciones. Durante años, la emisora alemana ha llevado noticias y programas culturales a todos los oyentes del mundo. Su cierre, como el de otras emisoras internacionales, representa una pérdida lamentable no solo para el mundo de la información, sino también para todo el diexismo. Y en la onda media de España, el pasado 31 de diciembre, tras 88 años de emisiones, Radio Nacional de España y Radio 5 finalizaron sus emisiones en esta banda para concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de la radio digital ante el continuado descenso de la audiencia en la onda media. Esto ha supuesto el cierre y desaparición de más de 100 transmisores. Recordemos que en Europa ya hay un total de 26 países que han apagado sus transmisores públicos nacionales. Por último, les indicamos que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es. Además, todos sus programas diexistas favoritos están disponibles en programasdex.com, donde hay un total de 10 programas disponibles. Y no olviden que nos pueden escribir al correo info@aerclub.es desde nuestra web aer.org.es, así como desde nuestro perfil en Facebook. Hasta el próximo mes, muchos 73. Noticias interesantes sobre tecnología, inteligencia artificial, internet, redes sociales y ciberseguridad. ¿Sabe distinguir un deepfake? Un cuestionario para discernir lo real de lo artificial desvela mayores problemas con la edad. Una guía para descubrir contenidos creados por inteligencia artificial muestra que los jóvenes detectan el 80% de los casos, mientras los mayores de 65 años aciertan solo la mitad. La inteligencia artificial lo invade todo. Esa biblioteca universal de contenidos que es Internet está mayoritariamente creada por máquinas. El auge de los contenidos automatizados y la interacción impulsada por bots, programas informáticos que imitan el comportamiento humano, hace que cada vez sea más difícil separar lo auténtico del ruido, advierte Aaron Harris, director global de tecnología en Sage, una multinacional especializada en aplicaciones de IA. The CareSide, una entidad australiana de cuidado domiciliario, ha creado un test para poner a prueba a más de 3.000 personas.
Los resultados muestran que mientras los menores de 29 años detectan 8 de cada 10 contenidos falsos con apariencia de realidad, deepfake, los mayores de 65 solo son capaces de acertar poco más de la mitad y en muchos casos por una respuesta sin razonar por mero azar. El peligro de esta situación no viene solo de las posibilidades de manipulación, desinformación y condicionamiento de conductas de forma intencionada, sino también de las estafas y timos a partir de creaciones artificiales cada vez más sofisticadas. Sin duda, el campo que más están explotando los delincuentes con la ayuda de la IA es el fraude, pues están creando campañas cada vez más convincentes. No tienen reparo en generar imágenes y vídeos de personalidades de todo tipo y cada vez resulta más difícil identificar lo que es real o fraudulento. Estamos viendo vídeos muy bien generados con unas voces idénticas a las personas que suplantan, destaca Josep Albors, responsable de investigación y concienciación de ESET España, durante la última edición de los premios de comunicación de esta compañía global de ciberseguridad. Es el español con más peso en la corte de Trump. Hace un año, el presidente de Estados Unidos le nombró subsecretario de Ciencia e Innovación en el Departamento de Energía. Comandar lo que él mismo y el presidente definen como el proyecto Manhattan o Apolo de su administración. Lo han llamado Misión Génesis y tiene como objetivo acelerar la revolución de la inteligencia artificial y la computación cuántica y duplicar la productividad y el impacto de la ciencia y la ingeniería estadounidenses en el plazo de una década. Desde su despacho en Washington, Hill dirige 17 laboratorios nacionales y el trabajo de 40.000 científicos. En un momento complicado, los recortes anunciados por Trump a la ciencia son los más drásticos de la Segunda Guerra Mundial, aunque una ley aprobada recientemente en el Senado de Estados Unidos los ha revertido en buena. Habló con El País por videoconferencia en la primera entrevista que ha concedido desde que llegó a su cargo. Estamos viviendo una revolución en el mundo de la computación, dijo Hill. Hay 3 patas en esta revolución. La primera son las décadas de avances exponenciales en semiconductores y supercomputación. La segunda es la inteligencia artificial que está transformando todo. Los dispositivos, los sistemas, la programación, el modelo, las redes neuronales y cómo representamos el conocimiento. Y la tercera es la computación cuántica. Cada una está en un nivel de madurez diferente. La supercomputación está muy madura. La inteligencia artificial está en un punto donde se pueden conseguir resultados muy ambiciosos. La cuántica todavía está en otra fase. Pero veo un futuro que conecta esos 3 elementos. Vamos a crear una plataforma que permita a los científicos y a los ingenieros mejorar la productividad del sistema científico. La generación de hipótesis, diseñar experimentos, ejecución de experimentos al análisis, etc. Esa es la primera parte de la idea, la plataforma. La parte 2 es la construcción de un portafolio de problemas científicos que informen a la plataforma y se beneficien de ella para resolver problemas en el área de energía, de fusión y de seguridad nacional. El objetivo final es duplicar la productividad en 10 años. Creemos que va a tener un impacto extraordinario y por eso decidimos lanzarlo como una misión nacional. Espero que en el futuro haya legislación también que lo codifique para que sea sostenible a largo plazo.
pero se está ejecutando a través de una orden ejecutiva que firmó el presidente la tercera semana de noviembre. Y yo soy el líder nacional de este esfuerzo, el director de Génesis, dijo Dario Gil. Gracias por vuestra atención, amigos. Os deseo buenas escuchas y que tengáis una semana muy feliz. Bom, amigos e amigas, acabamos de ouvir aí parte do programa da Rádio Romênia Internacional na apresentação da nossa amiga Victoria Cipcio. Bom, vamos trazer as primeiras notícias de X de hoje. É que a Texas Radio Shortwave, ou a Rádio Texas de onda curta, estará no ar nesses próximos dias. Dia 7 de fevereiro, às 15 horas UTC, em 6.160 kHz. Também neste sábado, dia 7 de fevereiro, às 19 UTC, em 3.975 kHz. Pelo canal 292, dia 8 de fevereiro, às 13 horas UTC, em 9.670 kHz. Também dia 8 de fevereiro, às 23 UTC, em 9.670 kHz, também pelo canal 292. Já no dia 12 de fevereiro, às 20 UTC, em 3.975 kHz. Também no próximo dia 15, às 11 UTC, em 6.070 kHz. Ok? Então, para os amigos que ouvirem e desejarem enviar um informe de recepção, segue o e-mail texasradioshortwave@protonmail.com. Então é Texas Radio Shortwave @protonmail.com. Em alfabeto fonético internacional: Tango, Echo, X-Ray, Alpha, Sierra, Romeo, Alpha, Delta, India, Oscar, Sierra, Hotel, Oscar, Romeo, Tango, Whisky, Alpha, Victor, Echo, Papá, Romeo, Oscar, Tango, Oscar, November, Mike, Alpha, India, Lima, Charlie, Oscar, Mike, ok? Então, parabéns aí a Texas Radio por estar no ar e valorizando as ondas curtas. Outra informação que nos chega é que aconteceu uma série de palestras sobre os 25 anos da Estação Espacial Internacional em órbita, a ISS. Na última quarta-feira, 4 de fevereiro, às 19h30 CET, ou seja, às 18h30 UTC, a palestra 25 anos da ISS em órbita, 25 anos de rádio amador permanente no espaço. Foi transmitida no canal da URE no YouTube. A equipe da Ares EA participou e, como sempre, pode ser acompanhado a palestra no youtube.com/URE-RADIO, ou seja, youtube.com/Uniforme Romeo Echo Romeo Alpha Delta India Oscar. Como você certamente sabe, a Ares, que é a Rádio Amador na Estação Espacial Internacional,
inspira estudantes do mundo todo a seguirem seus interesses e carreiras em ciência, tecnologia, engenharia e matemática por meio de oportunidade de comunicação via rádio amador com a tripulação em órbita da Estação Espacial Internacional, a ISS. A ARES é um grupo de trabalho composto por operadores de rádio amador voluntários de todo o mundo. O ARES coordena com as agências espaciais NASA, ESA, JAXA e CSA e Roscosmos para promover o uso do rádio amador na Estação Espacial Internacional ISS. A Estação Espacial Internacional ISS oferece inúmeros programas que vão desde o treinamento de astronautas como radioamadores até a construção de equipamentos de rádio, rádios, packets, SSTVs, antenas, etc. Um desses programas, o ARES School Contacts, envolve astronautas na ISS contatando alunos de escolas em suas próprias salas de aula. Muitos dos membros da tripulação que trabalham na ISS são radioamadores. Às vezes, todos são. As próprias escolas participam de extensa preparação, planejamento e execução dos eventos com seus projetos e atividades educacionais com a ajuda de radioamadores locais que atuam como voluntários. O principal objetivo da atividade é promover a educação STEM, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Ela se concentra em fomentar um interesse por ciência, novas tecnologias, engenharia e, consequentemente, radioamadorismo entre os alunos e a própria escola. O processo de preparação de uma candidatura para a participação no projeto é bastante exigente. A instalação e a operação de infraestrutura de rádio também exige bastante trabalho, pois são um dos objetivos do projeto, concebido para promover o trabalho em equipe e eficaz entre professores e alunos. É importante lembrar que a ARES Europe abrange a Europa, a África, o Oriente Médio e o Norte da Ásia, o que explica o número expressivo de inscrições recebidas. Por esse motivo, a equipe da ARES EA explica na apresentação como abordar todo o processo, desde a inscrição até o contato durante o evento. Nosso objetivo é facilitar e incentivar os colegas interessados em participar deste projeto e abordá-lo corretamente, além de conscientizá-los de que é necessário um grande comprometimento. Como sempre, os membros da equipe da ARES EA que participaram estarão disponíveis para responder às perguntas pelo chat no canal do YouTube, como também pelo contato via e-mail. O endereço é o seguinte: info@ares que é o hífen ea.org. Então, em alfabeto fonético internacional, Índia, November, Foxtrot, Oscar, @alfa RI, Alfa Romeo Índia Sierra Sierra, hífen Eco Alfa Oscar Romeo Golf. Então, só repetindo, info@ariss-ea.org, Índia November Foxtrot Oscar @alfa Romeo Índia Sierra Sierra, hífen Eco Alfa Oscar Romeo Golf. Ok? Então fica aí a dica para contato com o pessoal da ARES Internacional. Outra informação também é que a Rádio Carolina do Norte estará no ar nesses dias 7 e 8 de fevereiro. É a próxima transmissão da Rádio Carolina do Norte nesses dias ao vivo através do navio Radio Ross Reveng. Você ouvirá ótimas músicas dos anos 60 aos 90 e ainda poderá ganhar um exemplar impresso do livro Rock Cover
no sorteio deste mês. Sintonize em 648 AM na Inglaterra, Holanda, Bélgica e outros países, em 1368 kHz AM no Norte e Noroeste, cortesia dos amigos Menex Radio, e online no mundo todo pelo canal, pelo aplicativo da Caroline Norte Player, nos alto-falantes inteligentes e no aplicativo da Rádio Caroline. O e-mail para o contato é o seguinte: north@radiocaroline.co.uk, em alfabeto fonético, November, Oscar, Romeo, Tango, Hotel, @Romeo, Alpha, Delta, Índia, Oscar, Charlie, Alpha, Romeo, Oscar, Lima, Índia, November, Eco, .Charlie, Oscar, .Uniforme, Kilo. Ok? E para quem quiser acompanhar online é radiocaroline.co.uk, conforme também já citei anteriormente. Outra notícia interessante que nos chega é que a BBC World Service lançará a rádio de emergência para o Irã. O acesso a notícias independentes para os cidadãos do Irã foi ampliado por meio de um programa da rádio emergencial temporário da BBC World Service, ou BBC World Service, lançado em meio à contínua instabilidade e ao bloqueio da internet. O serviço de curto prazo foi projetado para alcançar o público isolado das notícias online, utilizando frequências de ondas médias e curtas para fornecer cobertura diária dos eventos no Irã e seu contexto regional e internacional mais amplo. O programa complementa os serviços de vídeo e digitais existentes da BBC News Persian e inclui conteúdo televisivo adaptado, disponível via rádio para ampliar o acesso durante o bloqueio em vigor desde o dia 8 de janeiro de 2026. Antes das restrições serem impostas, as plataformas digitais da BBC News Persian registraram seu maior alcance em um ano, atingindo mais de 33 milhões de pessoas, o que demonstra a demanda por informações confiáveis. O programa, que vai ao ar diariamente por 30 minutos, apresenta vozes de dentro do Irã, juntamente com análise dos desenvolvimentos políticos, sociais e econômicos que moldam a situação. Ele vai ao ar às 16h30, UTC. A BBC World Service lançará um programa de rádio de emergência no Irã às 21h30, UTC, com reprise na mesma noite nas frequências de 702, 9.465 e 5.935 kHz e será financiada com recursos existentes até o final de março de 2026. Fiona Crack afirmou que a BBC World Service tem a responsabilidade de agir em tempos de crise e acrescentou que a BBC News Persian já alcança em cada 4 adultos no Irã, apesar de ser proibida. Tariq Kafala destacou a programação televisiva ampliada e o aumento da produção digital durante os conflitos, observando que o jornalismo também contribui para uma cobertura mais ampla da BBC e para o trabalho de verificação de fatos. A iniciativa segue em uma série de serviços de emergência lançados pela BBC World Service nos últimos anos, incluindo para a Síria, Gaza, Sudão, Ucrânia e Mianmar. Então, parabéns aí à BBC por se dispor a atender ao público que tem aí os direitos, cessados por meio dos bloqueios aí do seu país. Então, parabéns aí à BBC, que leve a informação precisa a todos os cidadãos que necessitam. Mais uma vez, o rádio fazendo jus a seu nome, que alcança a população nos 4 cantos do planeta via ondas eletromagnéticas.
Bom, amigos, quero trazer aqui algumas informações sobre as ondas tropicais. Já falei aqui sobre a rádio FM, um pouco da rádio AM, um pouco também da rádio comunitária, e quero trazer ondas tropicais e também depois trazer ondas longas e curtas. Nesse contexto, de quando surgiram estes tais trópicos de Câncer e trópico de Capricórnio, os quais deram origem à faixa tropical do globo terrestre. Essas coordenadas são muito antigas, podemos citar aí por volta do século II a.C., elas já apareciam em mapas feitos pelo astrônomo grego Hiparco de Niceia, 161-127 a.C. Depois elas surgem em um mapa mundi de outro grego, Cláudio Ptolomeu, 90-170 depois de Cristo. Tanto o Equador como os trópicos são projeções na superfície terrestre de fenômenos celestes. O Equador, por exemplo, é uma projeção na Terra de uma linha imaginária chamada equinocial, que divide o céu em duas metades iguais. Os trópicos de Câncer e Capricórnio também são linhas projetadas na Terra a partir de posições alcançadas pelo Sol em seu deslocamento no céu. Os antigos astrônomos observaram que, quando o astro chega ao seu máximo distanciamento ao norte, a constelação de Câncer estava ao fundo do céu, e quando este deslocamento era ao sul, o astro passava pela constelação de Capricórnio. Daí os nomes. Se tivermos um pouco de paciência e formos brindados com algumas condições favoráveis, temos condições de ouvir o mundo através da chamada banda tropical. Na faixa do espectro de radiofrequência iremos encontrar emissoras africanas, asiáticas, europeias, das 3 Américas e até da Oceania, pois em ondas tropicais conseguimos captar emissões de todos os continentes, sempre que unirmos paciência, boas antenas, condições favoráveis de propagação e principalmente saber o que ouvir e no momento certo do dia. No Brasil, este segmento de onda já foi muito mais utilizado do que é hoje. Hoje em dia, muitas das emissoras que transmitiam em onda tropical, hoje são contadas a dedos, muito poucas ainda transmitem aí pelas ondas tropicais. O segmento de 2.300 a 5.060 kHz é conhecido como ondas tropicais por ter sido escolhido mundialmente para abrigar as estações de rádio que se situam dentro da faixa tropical do globo terrestre, entre os trópicos de Capricórnio e Câncer. Pois amigos, o Desculpe Sem Fronteiras e a nossa Rádio DX é cultura, certo? Porém, existem muitas exceções mundiais a esta regra, e a principal exceção está na faixa de 75 metros, 3.900 a 4.000 kHz, que é ocupada por emissoras de diversas partes do mundo, dentro e fora dos trópicos. Os limites de banda. Mas para falarmos de um determinado segmento do espectro de radiofrequência, temos antes de partir de definições que sejam embasadas em caráter oficial, na forma da lei, para podermos determinar com exatidão os limites do campo onde iremos semear nosso trigo. Temos observado em diversas publicações a menção do segmento de ondas tropicais em diversas publicações, como bandwidths diferentes. Alguns falam que está situado entre as frequências de 2.300 e 5.060, outros que a faixa de 2.300 a 5.900, e além destas aparecem outras menções bem diferentes.
Trazendo para o Brasil, a Anatel, amparada pela Legislação Nacional de Telecomunicações, determina que OT, que é a sigla de ondas tropicais, é a modulação em amplitude modulada, ou seja, o AM, modulação em amplitude, cuja portadora está compreendida na faixa de frequências de 2.300 até 5.060 kHz. E a outorga para execução dos serviços de radiodifusão em onda tropical ou ondas tropicais será procedido de um processo licitatório, observadas as disposições legais e regulamentares. Outro sim, até para também ser coerente com um artigo publicado pelo Robert Weltmeier, ou Weltmeier, alguma coisa nesse sentido, em boletins de atividade DX em dezembro de 94, ainda sob a tutela deste colega. Acreditamos que nós brasileiros devemos considerar como segmento de ondas tropicais a faixa que compreende as frequências de 2.300 a 5.060 kHz e nenhum Hz a mais ou a menos. Desta maneira, um exemplo, se ouvirmos o serviço em espanhol da KBS World Radio transmitindo desde Sackville, no Canadá, na frequência de 6.045 kHz, podemos considerar como uma transmissão de ondas tropicais. Porém, já a transmissão da Rádio Guaíba, que aconteceu em 6.000 kHz, deve ser considerada uma transmissão em ondas curtas e nunca em ondas tropicais. Bem, o que existe para ouvir? Esse segmento de 2.300 a 5.060 kHz, compreendido pelas ondas tropicais, é um espaço muito significativo aos DXistas no dial do rádio, pois proporcionam excelentes escutas nacionais e internacionais. Além disso, temos nesta faixa uma quantidade de países, tais como Botsuana, Bolívia, México, Benin, Nigéria, Nepal, Equador, Colômbia, e localidades que são apenas um ínfimo ponto, ou nem constam no mapa mundi, tal como Krasnoyarsk, Perm, Kant-Mansinsk, Petropavlo, na Rússia, partes asiáticas também, outras como Guwahati, Port Blair, entre outras localidades que podemos escutar as transmissões em ondas tropicais. Entretanto, com dificuldades, precisando aí realmente de uma boa propagação para podermos captar essas emissoras em ondas tropicais. Por um acordo internacional ocorrido entre 1959, as frequências compreendidas de 2.300 a 5.060 kHz foram reservadas especialmente para as emissoras situadas em países das áreas tropicais. Mas nem todos no mundo seguem esta diretriz, e assim temos diversas exceções. Podemos citar como a Austrália, a África do Sul, que mesmo não sendo países tropicais, emitem neste segmento de onda. Materiais necessários para se efetuar escutas. Para o DXista que resolva se dedicar às escutas de ondas tropicais, temos aconselhados e temos importantes informações aqui básicas que podem ajudar os amigos na escuta. Escolha um bom receptor que tenha uma resposta satisfatória na banda de ondas tropicais. Não queira fazer isso do dia para a noite, com pressa. Primeiro verifique os diversos receptores a que tiver acesso, até se decidir por um, através de informações, de consultas, de pesquisas sobre o melhor receptor. Para tomar essa decisão, nem sempre será necessário se optar por um receptor digital, caro, ou até um específico para ondas curtas, pois existem receptores digitais por preços acessíveis que trabalham muito bem em onda tropical, e também muito rádio antigo,
até valvulados, que apresentam um desempenho muito bom na banda tropical. Um exemplo é os rádios fabricados, os DEGENs, DE1121, o DE1103, sem ser DSP, mas também com escutas excelentes, com receptores antigos, os militares da Telefunken, modelo KW, entre outros, certo? Então, não necessariamente precisa ser um rádio sofisticado de última geração, pode ser um rádio simples, desde que ele tenha uma excelente sensibilidade, desde que ele tenha aí uma boa captação, lógico, contando com o fator que sem uma antena o rádio não é nada, é apenas um equipamento. Tem que ter uma boa antena acoplada para você fazer a captação dessas emissoras, certo? Não queira ouvir todas de uma única vez, com uma antena cortada para a banda de OM ou para a banda de OC, você terá de utilizar uma antena específica. No caso de possuir espaço em sua residência, aconselhamos a utilização de uma antena long wire cortada para oscilar com melhor eficiência nas ondas tropicais e para calcular e construir uma antena bem interessante. Certo, amigos? Então, tá aí as ondas tropicais, o quanto são importantes, que ficam entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, mas outros países que estão fora desse contexto transmitem aí sem estar dentro dessa linha que foi traçada, certo? Entre outras, temos a informação que ela foi dividida em algumas bandas, onde podemos ter algumas faixas, né, mais específicas de bandas de frequência. Podemos citar as subbandas, que a banda tropical, para maior facilidade de operação, é dividida em 4 subbandas, que são 120 metros, 90 metros, 75 metros e 60 metros. 120 metros, entre 2.300 e 2.495 kHz. A recepção neste segmento durante o dia varia para emissoras situadas entre 150 a 200 km de distância do receptor, mas à noite pode-se captar emissoras de pouca potência situada a distâncias muito maiores, desde que possua um bom sistema de antenas, um receptor de boa qualidade. A faixa dos 90 metros vai de 3.200 a 3.400 kHz. A recepção durante o dia neste trecho é maior que a recepção em 120 metros, chegando a atingir um alcance de 1.000 km distante do receptor. No período noturno, com propagação favorável, todas as regiões tropicais podem ser captadas. Os rádios e escutas que residirem nas regiões tropicais e subtropicais têm uma facilidade maior de captar este trecho durante o verão. Mesmo assim, até o inverno, esta subfaixa apresenta um alto índice de ruídos atmosféricos comum durante o ano todo, o que prejudica em muito a recepção. A subfaixa de 75 metros, que vai de 3.900 a 4.000 kHz. Esta subbanda ou subfaixa não é usada para radiodifusão nos países das Américas, pois por aqui é reservada aos radioamadores. Porém, podem ser ouvidas muitas emissoras de outras regiões, pois muitas utilizam este segmento para suas transmissões internacionais. Mas o melhor horário para a recepção é sempre à noite. 60 metros, vai de 4.750 a 5.060 kHz. A recepção nesse trecho é muito semelhante aos 90 metros, sendo porém um pouco mais difícil. Sob condições de boa propagação, pode-se ouvir emissoras situadas a mais de 1.500 km de distância do receptor. À noite, a recepção é muito melhor e o nível de ruído, mesmo sendo ainda alto, é bem menor que nos 90 metros. Ok, amigos? Então, fica aí
essa informação bem interessante sobre as ondas tropicais, certo? Então, vamos aí agora mandar uns abraços para os amigos que estão ligadinhos conosco. Aqui o nosso amigo Marcílio, lá pelo Rio de Janeiro, o PY1MBC, o Mike Bravo Charlie, o Herbley Ramos, lá por Joinville, Santa Catarina, muito boa noite, seja muito bem-vindo, como também o nosso amigo Marcílio. Aqui também o nosso amigo Marcos André, PY7 176 Sierra Whisky Lima, ou seja, rádio escuta também. Aqui mandamos abraços para o nosso amigo Luiz Tadeu, desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aqui também o nosso amigo Wesley, desde cadê aqui na escuta, Wesley de Cacoal. Eita, fugiu o nome aqui, eu sei que é em Rondônia, acho que é Cacoal, Rondônia. Deixa eu só confirmar aqui com o amigo. Aqui o nosso amigo Samuel Santos, lá por Fortaleza, no Ceará. Desde Vera Cruz, no Rio Grande do Sul, nosso amigo Carlos Alberto Erdemann. Exatamente, nosso amigo Wesley, desde Cacoal, Rondônia, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Aqui também nosso amigo Cristiano Amaral, lá por Brasília, Distrito Federal, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao amigo Carlos André, e assim citado já há alguns minutos, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Ao nosso amigo José Marques, também lá pelo Rio Grande do Sul, ele informa que logo mais às 21 horas, o programa Galpão do Tamanduá estará no ar, ok? Logo após o nosso programa. Amigos, quase que uma aranha passou arranhando aqui na garganta. Ao vivo é desse jeito. Bom, só confirmando a informação, o programa Galpão do Tamanduá, que aí apresentado pelo nosso amigo José Marques e Marisabel Silva, pela Rádio Web Sul, estará no ar aí logo mais às 21 horas, assim que terminar aqui o programa Boletim DX da nossa Rádio DX. Aqui também abraço ao nosso amigo Alexandre, lá pelo Rio de Janeiro. Também aqui ao nosso amigo Rogério Krieger, lá por Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Ao amigo Neuci Remedi Bidar, também pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Tem um amigo também lá em Hortolândia, em São Paulo. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver quem mais por aqui. É o nosso amigo Érico Tavares, aqui por Paudalho, Pernambuco. Ao amigo Marcos Álvares Barbosa, por Recife, Pernambuco. Ao Gernen Dantas, por Cajazeiras, na Paraíba. Ao nosso amigo Emanuel Duarte, lá por New Bedford, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ao nosso amigo Castro, lá por São Paulo. Ao nosso amigo Dino Bloise, desde Miami. A Pedro Sedano, desde Madrid, Espanha. A nosso amigo Frederic Atadiode, desde Dakar, Senegal. Hugo Lopes, desde Chile. Rafael Grajeda, desde México. Deixa eu ver o que mais por aqui. Leandro, aqui por São Paulo. Não precisou mais especificamente qual a cidade. Ao César, lá por Cezinha, na verdade, lá por Salvador, Bahia. Héctor Fria, desde Chile, muito boas noites. E a todos os amigos e amigas que estão ligadinhos conosco aqui na nossa programação. Bom, amigos, vamos ouvir aqui um pouco dos áudios antigos da Rádio Canadá Internacional, trazendo aí essas informações de La Roça de Tóquio, com nosso amigo Arnaldo Slain e amigos. Vamos ouvir em sequência. A melhor programação, o que você merece. A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio.
una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la producción y dirección de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. Realización técnica, Juan Natale, Federico Margenet y Luca Giuliano. Nuestro email: dxradioargentina@gmail.com. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Arnaldo Slaen? ¿Cómo estás, Omar? Y nuestro cordial saludo, como cada semana, a nuestros amigos oyentes de La Rosa de Tokio. Con esta señal de identificación, comenzamos a tratar el tema del programa de hoy. Y hoy, Omar, amigos, con un tema muy interesante, porque vamos a recordar la experiencia radiofónica de Radio Canadá Internacional, una de las emisoras más queridas y más confiables también, que operó en la onda corta hasta hace algunos años. Y bueno, vamos ya con nuestro programa. Radio Canada International. Radio Canada International. Radio Canadá Internacional, Omar, es la radiodifusora internacional pública de Canadá. Su sede se encuentra en Montreal y pertenece a la Canadian Broadcasting Corporation, siendo que su sitio web aún está disponible en español, francés, inglés, árabe y chino, y nos permite conocer qué fue Radio Canadá Internacional en onda corta, puesto que, como decía antes, ya no transmite, y qué servicios ofrece hoy para seguir difundiendo, empleando para ello las plataformas digitales, la realidad y la actualidad de Canadá y el punto de vista de Canadá sobre lo que ocurre en otras partes del mundo. Justamente por eso, porque Radio Canadá Internacional, otrora como emisora internacional de ondas cortas, y actualmente como una plataforma digital, nos permite conocer la realidad canadiense, su cultura, los valores de su población y, de alguna manera, intervincular a quienes viven dentro del país con quienes lo hacen en el exterior. Pero como te decía antes, me quiero adentrar en la riquísima historia de Radio Canadá Internacional. Para ello vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a ir hacia la década del 30 del siglo pasado, porque allá, en la época de la Gran Depresión, hacia 1930, ya existía la necesidad de transmisiones para el exterior, según los estudios pedidos por el Consejo de Administración de la Canadian Broadcasting Corporation. Igualmente, varias comisiones parlamentarias de aquel momento llegaron a la misma conclusión, y ya el 18 de septiembre del año 1942, el primer ministro canadiense, William Lyon Mackenzie, firmó una orden del Consejo de Administración para la creación de un servicio internacional de onda corta. El 18 de septiembre de 1942 nace así el Servicio Internacional de Radio Canadá. La adopción de un decreto gubernamental lleva a la instauración de un servicio de radiodifusión a través de onda corta, destinado básicamente a los miembros de las Fuerzas Armadas canadienses desplegadas en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era brindarles noticias y ofrecerles emisiones de entretenimiento provenientes de su país. Los transmisores fueron ubicados en Sackville, en New Brunswick, después de minuciosos estudios sobre los enlaces de radio entre Canadá y Europa. Se adquirieron 2 emisores de 50 kilowatts y una red de antenas que se colocaron en 1943. Los ensayos de difusión empezaron el 25 de diciembre del año 1944 con emisiones en francés y en inglés para las tropas canadienses en Europa. El 25 de febrero de 1945 marca el nacimiento de la radiodifusión canadiense a través de las ondas cortas. Se inaugura el Servicio Internacional de Radio Canadá y las emisiones son difundidas justamente en las 2 lenguas oficiales del país, el francés y el inglés, y en la primera lengua extranjera, el alemán. Todas las transmisiones estaban dirigidas hacia Gran Bretaña y el resto de Europa Occidental. Los informes de escucha de la época indican que el Servicio Internacional tenía la señal más clara en las ondas cortas de toda América del Norte. El Servicio Internacional Canadiense, Omar, comenzó, como te decía antes, definitivamente el 25 de febrero de 1945, y las transmisiones iniciales duraban 6 horas en francés, inglés y alemán hacia Europa y también hacia América del Norte. La nueva radio internacional era conocida como CBC International Service, o Servicio Internacional de la Canadian Broadcasting Corporation.
También era llamada en ocasiones Voice of Canada o La Voz de Canadá en nuestro idioma. Así es, Arnaldo. Escuchemos una transmisión de esa época con su servicio dirigido a Europa por ondas cortas en idioma inglés. This is the international service of the Canadian Broadcasting Corporation. We are transmitting now in our European service on stations CKLX 19.88 meters or 15.09 megacycles per second and CKMC 16.84 meters or 17.82 megacycles per second. Ici Radio Canada. This is Canada. CBC International Service era operado por la CBC, pero dependía financieramente del Departamento de Asuntos Externos del Canadá. Radio Canadá difundió por onda corta emisiones en idioma alemán con excelente recepción en Europa. Así se las escuchaba para 1962. Guten Abend, hier spricht Kanada. Der Auslandsdienst Radio Kanada sendet sein tägliches Halbstundenprogramm in deutscher Sprache aus Montreal im 16, 19 und 25 Meter Band. Rubén Guillermo Margenet nos aporta más detalles sobre la historia de Radio Canadá Internacional. Un saludo cordial para los oyentes de La Rosa de Tokio, hoy dedicada al Servicio Internacional de Radio Canadá, que con ese nombre se hizo escuchar oficialmente por primera vez en la onda corta el 25 de febrero de 1945, poco antes de llegar a su fin la Segunda Guerra Mundial. This is Canada calling. Mucho tuvo que ver en este proyecto el entonces primer ministro de Canadá, William Mackenzie King, cuya idea inicial fue la de difundir noticias a los miembros de las Fuerzas Armadas. Concretado el plan, los estudios fueron ubicados en Montreal, mientras que los transmisores se instalaron en Sackville, en la provincia de New Brunswick, donde ya en 1943 se había construido una red de antenas para 2 equipos emisores de 50 kilovatios cada uno. Las transmisiones experimentales comenzaron en diciembre de 1944, en francés e inglés, para las tropas canadienses en Europa, y como dije, el 25 de febrero de 1945 es la fecha inaugural de la actual Radio Canadá Internacional, denominación que adquiere a partir de julio de 1970. Tonight, Canada enters the World Radio Arena. Al principio los programas eran dirigidos a Gran Bretaña y el resto de Europa Occidental, cubriendo 6 horas diarias en francés, inglés y alemán. En 1946 agregó el servicio checo y el holandés en forma regular, y semanalmente programas especiales en sueco, danés y noruego hacia los países escandinavos. Las emisiones cotidianas en español y portugués comenzaron el mismo día, 6 de julio de 1947. El servicio en italiano se inicia en enero de 1949 y en diciembre del 50 se suma una emisión semanal en finlandés. Con el inicio de la Guerra Fría se creó el servicio en ruso en enero de 1951. Al año siguiente aparece el ucraniano, más tarde el polaco. Así se le dieron más importancia a las emisiones dirigidas a los países detrás de la cortina de hierro, donde había una necesidad mucho más urgente de noticias. El 7 de noviembre de 1971 es un día clave, porque se inauguran transmisores de 250 kilovatios de potencia, lo que le aseguró a Radio Canadá Internacional una cobertura mundial absoluta. Así es, Rubén. De esta manera podían ser escuchadas las emisiones en nuestro idioma con gran calidad. Transmite Radio Canadá Internacional. Siendo las 23:30 hora UTC, iniciamos en las bandas de 19 y 25 metros, frecuencias de 11.940 y 15.235 kilohercios, nuestra primera emisión en español hacia América Latina.
Al cumplir Radio Canadá Internacional 60 años de existencia, realizaron una entrevista a ex integrantes del servicio latinoamericano, quienes relataron cómo se originó este servicio. Vamos ahora con Mario Matas, que es toda una sorpresa. Mario trabajó como pigista, como se dice como... Amigos e amigas, ouvimos aí parte do resgate histórico da tão importantíssima Rádio Canadá Internacional para todos nós DXistas, que temos muito material dessa emissora. Tenho muitas boas lembranças da Rádio Canadá Internacional, em português, Hector Vilar, Rinélia Dias e os demais amigos. Em espanhol, o Pablo Barrios e os demais, Luiz Laborda. Muita saudade. Por algumas vezes fui convidado para ser reporteiro de um dia da Rádio Canadá Internacional, e onde tenho esses certificados guardados. Tenho muito material, bandeirinha, lápis e vários adesivos, cartões QSL. Bons tempos para quem viveu ainda um pouco da era dourada do rádio das ondas curtas. Então, parabéns aí aos amigos Rubem Guilherme Mardianet, ao nosso amigo Arnaldo Slain, por esse resgate nesta publicação da Rádio La Roça de Tóquio, apresentado pela Rádio Província de Buenos Aires. Bom, amigos, vamos chegando ao final da nossa programação na noite de hoje, que esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Deixa Clube Sem Fronteiras. Teve um amigo que mandou mensagem aqui informando que o nosso amigo Herbley Ramos, lá por Joinville, Santa Catarina. Muito boa noite, amigo. Não esqueça, acho que eu citei seu nome, não citei, falei de vários outros amigos aqui, acabei não citando, mas sinta-se abraçado aí à distância aqui pelo seu colega, o Antônio Avelino. Obrigado aí, amigo Herbley Ramos, lá por Joinville, Santa Catarina, que está na escuta aqui da nossa programação. A todos, muito boa noite, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias. Acabamos de apresentar o programa Boletim DX, edição de número 218, e até o nosso próximo programa. Boa noite, amigos. Fui! O DX Clube Sem Fronteiras convida todos. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Simplesmente diferente.